Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 1042 de One Piece. Bom, esse capítulo eu sei que já saiu 1043, que o 1043 está bombástico. Eu ainda não li, né, o 1043, eu precisava trazer o review do 1042 antes de ler o 1043, apesar de já ter tomado, né, alguns spoilers, né? Mas esse vídeo aqui eu vou focar única e exclusivamente no capítulo 1042. Antes de mais nada, eu quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo. E falem aí o que vocês acharam mais uma vez de o Luffy ser nocauteado, né? Já é a terceira vez que o Kaido dá um finale ali nele que ele fica inconsciente, né? Já é a terceira ou quarta, quinta vez, nem sei mais quantas vezes o Luffy já perdeu para o Kaido, né? Então, né, esse título, esse capítulo, ele tem como título que os vencedores não precisam de eufemismo, né? Fazendo primeiro uma alusão ali ao que o Kaido disse, né? De que as pessoas que estão derrotadas, as pessoas que são submetidas, né, e que estão passando fome ali em um ano e que estão naquela situação, elas estão naquela situação porque elas são fracas, porque elas não têm nem mesmo força de vontade para combater o Kaido, né, como se fosse fácil ali, como se alguém ali fosse capaz, né, de realmente enfrentar alguém, um dragão que se quiser mata a população inteira, né. Ah, e que as pessoas ali que são derrotadas pelo Kaido e que em algum momento, né, venceriam, elas arranjam desculpas, né, por serem derrotadas, né, e por Kaido estar tanto tempo assim no poder e por outras pessoas, né, que é, por bastante tempo foram submetidas a algo e por algum tirano, né. E eu acho que ele faz bastante alusão a isso e também, né, fazendo alusão ao fato de que o Caio mesmo, né? Ele venceu, mas venceu duas vezes, né? Assim, é lógico que ele venceu várias vezes, né? Várias pessoas, e por isso que ele é o homem, a criatura mais forte do mundo atualmente, né? Mas, por exemplo, ele venceu o Oden, que ia derrotar ele, né? Provavelmente ia derrotar ele, o Kaido, né? Mas só que foi distraído e acabou perdendo, né? Agora, a mesma coisa do Luffy, né? A gente vai ver no final ali que o Luffy ele ia atacar, dar o último golpe ali no Kaido, né? E o Luffy acabou se distraindo, né? E não conseguindo atacar de fato o Kaido, né? Então acho que o Kaido acredita que se não fosse por essas distrações, ele iria perder, né? Então ele até fica meio irritado com isso, né? Mas antes de chegar nessa parte, vamos conversar mais sobre o que aconteceu nesse capítulo, né? Só falando que esse capítulo foi um capítulo mais de luta, né? Então é bem rápido mesmo de acompanhar esse capítulo. Então, primeiramente, a gente tem ali a história de capa do Niji e do Yonji, né? Eles vão ser levados para o Holy Cake. Do lado ali a gente vê a Pudim brava e ao mesmo tempo um tanto quanto aliviada, ao mesmo tempo satisfeita, né? Por ter dado o troco ali, mesmo que nos irmãos do Sanji, né? E ela é fofíssima, né? Adoro muito a Pudim. Ela faz por merecer, né? Ela é bem da hora, a Pudim, né? A gente vê ali que o Drake, ele se levanta e mesmo ele bem abalado, bem derrotadíssimo, bem machucado, ele golpeia o agente ali da CIP0, que está sobrando, né? E que recebeu a ordem de impedir a luta ali, de, na verdade, matar o Luffy, né? E o Drake, ele então apunhala esse agente da Cipizelo, apunhala pelas costas, atravessa o peito inteiro do cara, né? Mas mesmo assim, o Drake, o cara até pergunta, né? Para que isso, né? O Drake fala que é uma forma de ele fazer justiça, né? E a Cipizero ali fala que até mesmo admira a coragem do Drake, né? Mas o Cip-Zero some ali da frente do Drake e o atinge, né? Então o Drake realmente
mais uma vez nocauteado e não foi capaz de impedir a Cip-Zero de fazer o que vai fazer futuramente, né? Nesse próprio capítulo, né? Então a gente já muda ali para a luta do Kaido contra o Luffy, né? O Luffy ele está usando aquele ataque que ele usou no capítulo passado, Gomu Gomu no Hydra, né? E o Kaido ele tá socando várias vezes o Kaido sem nenhuma interrupção para realmente fazer com que o Kaido ele sinta dor, para que o Kaido ele perca, né? E aí o Kaido ele percebe que as trajetórias do movimento do Luffy são curvas. Dos socos do Luffy, né? São curvas, né? E que isso não é próprio da natureza da borracha, né? A borracha não faz curva, né? Então ele percebe isso, né? Com esses danos que o Kaido tá levando, ele está sentindo dores, ele está realmente sendo atacado e realmente levando as dores, né? Sentindo todos esses ferimentos, né? E ele até fala pro Luffy parar, né? Por causa das dores que ele está sentindo. E aí ele muda então pro modo bêbado sedutor, então ele faz uma cara ali de pedindo pro Luffy parar, né? E o Luffy até mesmo fica puto com o cara do bêbado de novo, né? E então ele já teve vários modos ali bêbado, o Kaido já teve vários modos ali bêbado, né? E foi até mesmo uma cena icônica ver o Kaido sedutor, né? O Kaido diz pro Luffy não pensar que é o único que pode ver o futuro, né? E aí ele começa a imitar o Luffy, né? E parece que é uma maior brincadeira que o Kaido tá fazendo, né? Essa luta aí, é lógico que eu acho que eu já disse pra vocês que eu me senti um pouquinho frustrada, né? Com essa luta, com a perda mais uma vez do Luffy, né? Mas assim, tipo, com o fato dele ser nocauteado totalmente mais uma vez, né? Só que assim, tipo, parece que o Kaido ele está realmente brincando com o Luffy, mesmo ele tendo levado tanto dano, mesmo ele tendo sentido as dores desses danos, ele ainda assim ele está levando na esportiva essa batalha, né? Ele não tá levando tão a sério assim, ele tá levando a sério, mas não tão a sério assim. E aí então ele decide imitar os golpes do Luffy, né? E aí então agora o Kaido ele está no modo bêbado ladrão. E aí então ele começa a imitar o Luffy. O Kaido então ele morde o Luffy, engole ele, né? E o Luffy ele na verdade, o Kaido então ele come o Luffy, né? Literalmente. E aí o Luffy ele começa a chutar o Kaido por dentro. O Kaido solta ele, mas imediatamente ele já começa assim, tipo, o Luffy ele tá realmente de cara a cara com a boca do Kaido, e aí o Kaido ele usa o Borobrief, né? E esse ataque é um ataque imenso, né? Que chega até mesmo ao porão de Onigashima, e aí a gente vê ali numa perda a Yamato, né? Tendo de se esquivar do ataque, né? E ainda bem, gente, ainda bem que os explosivos explodiram na Big Mom, né? Porque senão a Yamato fez tanto esforço e um golpe ali do Kaido iria acabar com ele inteira, né? Com Onigashima inteira, né? O Luffy ele usa então o Boldman, né? E o Kaido ele percebendo que o Luffy está de volta e percebendo que o Luffy vai para mais um round ali de ataque, ele pergunta se o Luffy ele voltou para mais, né? Para mais luta, né? E aí então o Luffy ele diz que esse Gear 4 é o último dele. E ele fala que ele não tem tempo para perder e que ele não pode de forma alguma perder ali, né? E o Kaido ele pontua que o Luffy ele é muito exigente. O Luffy então ele diz, né, que enquanto o Kaido estiver ali, as pessoas de Wano não vão poder, né, não podem nem mesmo tomar água limpa, né? Então o Kaido ele retribui dizendo que ele não importa que para ele não importa de que lado o Luffy esteja, que as pessoas de Wano elas estão acostumadas com a derrota,
que eles são fracotes, que evitam a violência e que são vítimas ali esperando por uma morte horrenda. Ele mesmo, o próprio Kaido, viu vários perdedores, vários derrotados, e todos eles tiveram as suas desculpas. O Luffy, então, ele manda o Kaido calar a boca, né? E fala que os samurais, eles são fortes, sim. O Kaido retribui dizendo, perguntando, né, se os samurais são realmente fortes ou se eles fingem, né, serem fortes, né? Porque, na verdade, eles seriam, na verdade, fracos, né? E ele ainda finaliza falando que vencedores não precisam de eufemismo e perguntando de que lado o Luffy está, né? Será que o Luffy ele é forte? Será que ele é vencedor? Ou será que ele seria mais um desses derrotados, né? O Luffy, então, ele usa o Gomu Gomu Overkong Gun, que ele ataca, então, o Kaido, né? E só que isso não foi o suficiente, né, para derrubar o Kaido. E com isso, ele então avança mais uma vez no Kaido, porque aproveitando, né, que ele está no seu último Gear 4 e que ele ainda está, né, usando o Gear 4, né? Mas não sei se vocês perceberam, né, mas tinha um gatão ali miando ali fora de casa, na rua, e eu tive que parar um pouquinho. Mas enfim, voltando então, o Luffy ele vai então atacar o Kaido com seu último Gear 4. Mas então, alguma coisa entra ali na frente deles, né? E faz com que o Luffy se distraia, né? Essa coisa entra entre o Kaido e o Luffy. Então a gente muda ali pro Kaido, ele usou o Hourai Hake, que é o rugido do trovão dos 8 diagramas divinos. Então o Kaido ele acerta o Luffy com toda a força possível. Então o Luffy ele foi derrotado, ele está totalmente desacordado, ele está totalmente ali sem não vai se levantar tão cedo assim, né? E aí então o Kaido ele está em seu modo bêbado assassino, ele está feliz pela vitória dele, né? Mas então a gente volta alguns instantes no passado, né? Alguns segundos no passado, e aí a gente percebe, a gente vê então que o Luffy ele vai atacar o Kaido com o Gomu Gomu no Overkong Gun, né? E aí dizendo que é a última vez que ele vai conseguir usar esse ataque, que senão ele vai estar completamente derrotado. O Kaido ele manda o Luffy ir atacar, então vem, né? Ele manda assim, pode vir, garoto, pode vir que eu tô aqui, ó. E aí ele mesmo vai atacar o Luffy, né? E aí ele usa o Hourai, né? Hake, né? Que é aquele ataque que ele usou para derrotar o Luffy, né? Então o Kaido ele vai de encontro ao Luffy, né? Só que nisso entra o agente ali da CP0 e distrai o Luffy, fazendo com que ele não vá com tanta força assim e fazendo com que o Kaido acerte ele com o canabo e o deixe totalmente desacordado e o deixe totalmente ali realmente totalmente foi para outro mundo o Luffy, né? Mas então o Kaido ele ataca e aí ele fica triste, né? Percebendo que mais uma vez uma luta que tinha tanto potencial para deixar ele derrotado, né? Para fazer com que o Kaido fosse derrotado, né? Mais uma vez foi interrompida por alguma distração. O oponente do Kaido, mais uma vez um oponente do Kaido foi distraído e perdeu, né? Então a gente vê ali por último o agente da CP0, ele está esboçando, não sei se é um sorriso, mas ele está mostrando os dentes, né? Aparentemente é um sorriso, mas assim, tipo, eu acho que é mais um sorriso de nervoso, né? Porque ele acabou interferindo na luta do Kaido, né? E ele sabe que vem coisa ruim pra ele, né? Pra cima dele, né? Então é basicamente isso, como eu já disse, eu acho que eu fiquei. Quando eu vi os spoilers do 1042, né?
Eu fiquei frustrada, porque mais uma vez o Luffy perdeu, mais uma vez essa batalha vai se prolongar. É lógico que eu quero que a One Piece se prolongue o mais possível que possa prolongar, eu quero que se prolongue. Mas assim, tipo, mais uma vez Luffy perdeu. Vai ter mais um monte de coisa acontecendo até que o Kaido possa ser finalmente derrotado, né? Então, por enquanto é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E então se inscrevam neste canal, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo. E é isso, até o próximo vídeo em que eu vou comentar o capítulo 1043. Então, até já!